Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem? E aí, preparados para que a gente abra aí a caixa preta das concessionárias de água e esgoto aí? Aguardar aqui enquanto o pessoal vai entrando aí. Hoje o assunto é polêmico, hein? Hoje a gente tem muita coisa interessante aí para conversar. A gente vai abrir uma caixa preta aí que provavelmente vai trazer solução para muitos condomínios, tá? Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí ajudar uma grande quantidade de pessoas. Quem nunca ouviu falar sobre tarifação mínima vai descobrir hoje o que é a tarifação mínima, como é que funciona. Quem já ouviu falar, mas não sabe como funciona na prática, a gente vai ensinar hoje, tá? Então vocês vão entender mais ou menos como funciona. E a intenção aqui vai ser justamente que a gente consiga levar essa informação ao maior número de pessoas, para que a gente consiga de fato acabar com essa abusividade feita pelas concessionárias, tá? Só fazendo uma introdução bem rápida, isso é um tema que desde 2010 é proibido e até hoje, 2020, as concessionárias continuam fazendo, né? E obviamente isso só acontece por causa do desconhecimento. A gente tem uma grande quantidade de consumidores finais que não sabem, não fazem ideia, nunca sequer ouviram falar sobre isso e, consequentemente, as concessionárias acabam abusando. Então, hoje, a gente vai participar aqui da live com a Gisele, né? A Gisele já entrou aí, já mandou o convite, já vou aceitar aqui. A gente vai poder falar de temas, de coisas importantes para o condomínio, para que o condomínio consiga reduzir desperdício de despesas, controlar consumo de água e, principalmente, saber analisar sua conta para saber se você está sendo cobrado de maneira indevida ou não. Gisele, tentei te chamar aqui. Acho que agora vai. Gisele, tá dando erro. Tá falando que você não tá conseguindo acessar a live. Me manda o seu convite de novo aí, Gisele, por favor. Pessoal, vou pedir enquanto a Gisele não entra, vou pedir aqui para vocês clicarem nesse aviãozinho aqui e mandar para todo mundo que vocês conhecem que mora em condomínio. Então, manda para o seu síndico, manda para o seu vizinho, manda para todo mundo para que a gente consiga levar essa informação ao maior número de pessoas. Repito, desde 2010 é proibido essa forma de cobrança que as concessionárias fazem e até hoje, 2020, 10 anos depois, elas continuam fazendo. E isso só acontece por causa do desconhecimento, tá? Então, a gente precisa levar essa informação ao maior número de pessoas, tá? Então, hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho, vou trazer essas informações para vocês, para que a gente possa debater isso e disseminar essa informação. E aí, Gi? Tudo bom, querida? O Instagram, eu já estava com medo aqui, achei que o Instagram ia sabotar a gente, né? Ah, não, ele dá ontem ele me deu um sustinhos aí na live também, mas depois ficou tudo ok. Que bom, que bom. No caso, o meu convidado estava com alguns problemas na transmissão, mas depois ficou tudo ok. Perfeito. Tem O bastante Di... conteúdo, aí é mais tranquilo da gente, quando cai, continuar o Ah, barco. com certeza. Eu estava falando aqui pro pessoal, né? Fiz a divulgação, e aí eu acho que eu posso falar isso assim de uma maneira bem tranquila. Hoje a gente vai abrir literalmente uma caixa preta, né? A gente vai trazer aí informações, dicas de como fazer para, de repente, ter um controle, uma redução do custo, né, que os condomínios têm com água. A grande maioria dos condomínios, geralmente, a primeira cifra, o primeiro gasto é pessoal e logo o segundo é a conta de água. Isso quando não é o contrário, né? Tem muito condomínio que a conta de água é a maior conta do condomínio e logo em seguida vem Não, eu pessoal. acho que assim, na grande maioria das vezes, com exceção dos condomínios pequenos, a carga da água é muito maior do que a carga dos funcionários, Aham. entendeu? Por exemplo, hoje você tem um condomínio que eu vi, você já estava falando a respeito da tarifação mínima. Se ele não tiver o conhecimento
e se mantiver na tarifação mínima, sem fazer nenhum tipo de questionamento para a concessionária, tem condomínios que estão pagando o dobro, o triplo, o quádruplo, você sabe disso, de água sem necessidade. Eu Entendeu? peguei, essa semana foi surpreendente. Os condomínios comerciais são os mais impactados nesse período, né? Não tenha dúvida. Eles estão fechados em sua grande maioria. E aí, só para você ter noção, eu peguei um condomínio de Niterói que ele estava sendo cobrado o equivalente a 470 metros cúbicos, tá? Só que ele efetivamente consumiu 52. Ou seja, Nossa. 90% da conta estava sendo cobrada de maneira indevida. Comercial, né? Comercial. Não, comercial é ainda mais doído, porque além da tarifa ser infinitamente mais alta, porque a gente está falando de um residencial que tem uma tarifa de água mais esgoto de, vamos supor, R$ 8, e aí você passa de água mais esgoto no comercial para quase R$ 50, dependendo da localidade. Uhum. Então, assim, você já. E normalmente o consumo de um escritório é 2, 3 metros cúbicos. Eu pego um ou outro que eu já vou na certa que é vazamento na caixa acoplada, porque acontece muito. O pessoal não faz manutenção nas caixas acopladas, então tem muito problema, principalmente em escritório, que o pessoal vê o vazamento, aí não fala, acho que é besteira, não fala para o patrão ou o próprio proprietário o próprio inquilino não fala para o proprietário da sala que está com problema. Uhum. Então, muitas vezes tem problema de travamento, trava a descarga, a pessoa sai na sexta-feira, volta na segunda-feira, isso dá uma brincadeira boa, hein? No final você está falando por dia de muitos metros cúbicos, dependendo da altura do prédio. Os prédios hoje são muito, muito altos, né? Então, quanto mais altos os prédios são, mais onera, porque a pressão da água é maior, então a perda é maior, entendeu? Uhum. Eu até estava conversando esses dias, ocorre muito questionamento dos moradores em relação a gente. Poxa, mas eu morava numa casa, né? Agora me mudei para um prédio, a minha casa tinha piscina, tinha 3 quartos. Falei assim, gente, mas olha só, não tem nada a ver. Pelo contrário, normalmente no prédio você tem um metro de coluna d'água muito maior. Então, quanto maior o metro de coluna d'água, maior a pressão. Por isso que há a necessidade de a cada 6, 7 andares você colocar um redutor de vazão, justamente por causa disso, para reduzir a pressão e não ter problema de estourar, tubulação, essas coisas todas, entendeu? Perfeito. E numa casa, normalmente são 3 metros, a água é aqueles pinguinhos só e não dá para fazer muito estrago, não. Perfeito. Gi, se tu tiver outra sugestão, eu fiz um cronograma aqui, a minha intenção era o seguinte: primeiro você falar um pouquinho de você, da AquaX, como é que você atua nos condomínios, que tipo de benefício os condomínios que têm a prestação do seu serviço, eles conseguem ter, principalmente nesse momento de crise, né, a diferença entre condomínios que fazem, tem o seu serviço. Exatamente, que tem o seu serviço e os condomínios que não. Depois, aí eu iria falar um pouquinho da parte de tarifação mínima, falar o que é a tarifação mínima, como é que funciona, e aí como você já vai ter falado um pouquinho da individualização, fica até mais fácil para o pessoal entender o que é a tarifação mínima e os impactos disso para condomínio. O que você acha? Não, tranquilo. Pessoal, hoje eu sou diretora comercial da AquaX, nós somos a AquaX do Brasil, nós somos uma empresa que atua hoje no mercado de individualização, no eixo Rio, São Paulo, Espírito Santo, Salvador, Maranhão, Aracaju e Maceió. Mais fortemente Rio, São Paulo e Espírito Santo, né? Então, hoje, a gente procura, principalmente no pós-obra, na pós-individualização, que hoje a gente faz individualização dos prédios novos e dos prédios antigos. Tá? Os prédios novos, que já estão com o local previsto, a gente instala os medidores e faz a leitura após a instalação. E os prédios antigos, a gente faz uma nova aprumada de água descendo, aprumada. Faz toda aquela questão da obra, de preparação. Exatamente.
E a gente faz, inclusive, nos prédios que tem descarga hídrica, que é aquela descarga de parede, que Aham. muitas empresas não fazem. Elas obrigam os moradores a fazer a troca da descarga. Então, hoje a gente já tem uma técnica já de engenharia que facilita e o morador ele não precisa estar fazendo a troca da descarga. Ele faz a individualização sem a necessidade de estar fazendo troca de descarga e troca disso, porque a diferença da descarga hídrica para acoplada, na hora que você vai trocar, se você tiver que fazer essa troca, não é uma troca simples, entendeu? Aham. Na maioria das vezes, se a empresa que for fazer a troca não souber, porque a gente tem também uma forma de fazer essa troca sem grandes danos ao apartamento, sem fazer aquela quebradeira. Porque Aham. hoje a gente pode embutir ela na parede, pode sobrepor, mas a grande maioria você tem que trocar o vaso. Quando você troca o vaso, a furação do vaso acoplado é diferente da furação da descarga Acaba se hídrica. tornando uma obra muito mais complexa, né? Muito mais, porque você tem que quebrar o chão, porque a saída do esgoto é diferente. Não casa uma com a outra. Por isso que a gente Aham. acabou desenvolvendo uma técnica é, diferenciada quando realmente o morador, eu quero individualizar, mas eu quero também trocar minha descarga, porque a descarga acoplada, teoricamente, se você fizer a manutenção dela periodicamente, você Aham. vai ter uma economia absurda. A gente está falando de uma descarga que pode consumir entre 3 e 6 litros por acionamento para uma que pode consumir até 60. E aí, inclusive na questão do vazamento, né? Eu não sei se você Porque tem quando esse vaza dado, uma mas e a assim, outra. vocês têm, por exemplo, a né, noção de quantos por cento uma unidade reduz o consumo quando ela tem a individualização? Existe esse dado, por exemplo? Tenho. A Pô, unidade com o condomínio, por exemplo, com individualização e os condomínios sem individualização. Como é que é o consumo? olha, eu vou te dar uma noção de um prédio pequeno, tá? No Recreio de Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ele tinha uma conta, ele tem 10 unidades e ele tinha uma conta de R$ 4.000 por mês, Aham. tá? Então, teoricamente, cada unidade, com exceção da cobertura, a cobertura pagava R$ 700, R$ 800 e as outras unidades pagavam em torno de R$ 350, mais ou menos, tá? Aham. Após a individualização, no mês seguinte à individualização, a conta caiu para R$ 980. Caramba. Hoje, a cobertura paga R$ 200 e o restante da conta é rateado pelos outros moradores. É assim, absurdo. O pessoal Aham. troca descarga, o pessoal. Mas são as coisas mais esdrúxulas que você possa imaginar que você ouve. Tipo assim, essa descarga já estava vazando, tem problema? Eu falei, cara, não tem problema nenhum. Desde que eu vim morar aqui, tem 2 anos, ela vaza, entendeu? Aham. Então tudo bem, ela não pagava. Mas Aham. aí quando a gente, tanto que a gente sempre dá a dica pro síndico, orienta, né? Aham. Olha, o ideal é você, a primeira leitura, você não cobrar o condômino. Você dá aquela leitura para ele e fala assim, olha, esse é o seu consumo. Tome suas providências, porque a partir do mês seguinte você vai pagar X. Uhum. Entendeu? Então, você vê unidades que, logo após a individualização, pagariam entre R$ 1.200 Aham. e depois que tomam todas as medidas, trocam descarga, verificam os vazamentos, mudam os hábitos, o pessoal troca o chuveiro, coloca retentor nas torneiras, arejadores nas torneiras, conscientiza suas empregadas, principalmente, o pessoal tem muito aquela desculpa, eu passo o dia todo na rua e só chego no final do dia, Aham. entendeu? Só que, assim, não existe isso. Tem gente que passa o dia inteiro em casa e não toma banho, então tá tudo certo. Não quer dizer que ele passa o dia todo em casa, mas ele não Aham. passa o dia todo em casa embaixo do chuveiro, entendeu? Então, assim, os Aham. grandes vilões hoje, os vilões pós-individualização, são as empregadas domésticas, porque elas não têm não tem um hábito, Preocupação, digamos, né? hábito, não é hábito mesmo, porque a grande maioria já morou em comunidade ou mora em comunidade, aí não paga a conta de água, então eles não têm a preocupação de economizar, e os que não têm a preocupação, ou não têm a preocupação, ou mesmo eles não têm água na torneira, então estão tão acostumados a utilizar água de baldinho,
que para eles você tem uma água ali saindo aquele jatão, tchau, é Aham. maravilhoso, entendeu? Você fala É, em reduzir, não, não mexe na minha torneira. é engraçado que, assim, o que eu tenho observado, né? ah, Muita gente não dá importância, né, para a individualização, por exemplo, porque as pessoas, em regra, a grande maioria, elas sequer entendem como funciona. Então, se você não entende como funciona, para que você vai mexer, né? Então, por exemplo, você pega um condomínio onde não tem individualização. Por que eu vou me preocupar, entre aspas, se a minha torneira está pingando, se a minha descarga está vazando, se no final do mês a O minha seu conta é Tony falou praticamente a aí, ó. mesma. Seu Tony falou aí, não sai do bolso deles, eu posso gastar à vontade. Entendeu? Exatamente. Não tem Eu vou problema. até, olha só, eu vou até fazer uma meia-culpa aqui, confessar. Por exemplo, aqui onde eu moro, eu tenho individualização. E aí, por exemplo, esse mês agora eu consumi 16 metros cúbicos, né? Eu tomo 3 banhos, eu sou demorado no banho e tudo mais. Então, quando eu vou visitar meus pais, eu aproveito que lá no prédio deles não tem medidor. Então, quando eu vou visitar eles, eu deixo para tomar banho lá. Justamente por causa disso, sei que não vai ter um impacto tão grande. Então, Você quando vai você fazer tem um condomínio. hidroterapia lá, né? Você vai Exatamente, deixa fazer para encher hidroterapia a na casa banheira lá, deles. né? Então, assim, Não, não é nem banheira. Por isso, quando você tem um condomínio sem individualização, a pessoa não está preocupada, ela não sente no bolso dela. Se ela estiver consumindo, sei lá, 40 metros cúbicos, que é um consumo absurdo, no final da conta ela está dividindo com todos os vizinhos dela. Então, se ela tem uma piscina, se ela gosta de fazer chafariz, se ela gosta de tomar banho de 2 horas, para ela pouco importa. No final das contas, ela vai pegar aquilo e vai dividir com todos os moradores. Agora, olha, quando você tem a individualização é diferente, né? Você sente no bolso. teve um condomínio em Niterói que a gente finalizou a individualização deles em novembro, foi outubro do último ano. Eles pagavam 10 apartamentos. E eles pagavam 16 mil reais de água. Pasme, não é onda, 16 mil Eles reais de tinham o água. Realtor Planet dentro deles. É. E assim, aí tinha aquela velha desculpa, "Ah, não é de ninguém." Só que você tem duas coberturas, tinham não, porque continuam lá, com piscina de raia semiolímpica e lago de carpas, entendeu? E que fazia festas para 200 pessoas, 150 pessoas, praticamente todo final de semana. Uhum. Foi uma briga em assembleia durante muito tempo, porque essa pessoa que é dona da cobertura, ele também era o dono do terreno antes da obra, e ele tinha feito um contrato leonino com a construtora, que mantinha a cobertura pagando tudo por igual e proibia de individualizar. Mas proibia de individualizar a unidade dele. Então, ele levou o contrato para o Wagner Witter analisar, para todo mundo, quase o Papa foi analisar o contrato porque ele não queria autorizar a individualização. Então, no dia que foi aprovado, que não teve jeito, que ele falou, vai começar a obra, no dia seguinte ele se mudou. No dia seguinte ele saiu daí, Claro, ele ele foi para o sabia que a apartamento conta, dele a na Barra. conta ia chegar para ele, né? Não, sabe quanto eles estão pagando de água hoje? Ah, R$ 2.600, 2.400. E isso porque a cobertura está pagando R$ 1.400. Entendeu? Então, assim, é vou um aproveitar, vou deixar absurdo. uma pergunta aqui para o pessoal. A primeira, né? Eu quero saber, queria que vocês respondessem, eu quero saber quem conhece, quem já ouviu falar da tarifação mínima, quem sabe o que é tarifação mínima, tá? Então, quem souber o que é tarifação mínima, manda um joinha. E eu quero saber se vocês sabem o quanto vocês pagam de conta de água por mês. Então, dentro da sua cota condominial, você tem noção do quanto aquilo representa a sua conta de água? Responde aí nos comentários só para eu ter uma noção se o pessoal está entendendo, se eles sabem ou se todo mundo aqui veio para justamente entender como é que funciona. Porque hoje a gente já visualizou durante a pandemia, né, um aumento mais ou menos de 30%, de 20% a 30% nos prédios individualizados, tá? Nos prédios que não são individualizados, mas que a gente faz consultorias nesses mesmos prédios, tá? O aumento foi de 60%. Caramba.
Porque você acabou de dizer, porque as pessoas estão em casa, tomam banho diversas vezes por dia. Quando eles vão fazer a higiene das mãos para os novos hábitos de higiene, que deveriam ser antigos, mas acabou se tornando são os novos hábitos de higiene, as Aham. pessoas lavam as mãos com as torneiras abertas, porque eles vão dividir a água com o vizinho, eles não vão pagar só água, entendeu? Aham. Em contrapartida, a gente tem uma enxurrada de ligações diárias, porque o pessoal está em casa gastando muito e não consegue entender por que, como que ele gasta aquilo tudo, como é que eu gasto 2.000 litros por dia. Eu falei assim, abre seu chuveiro, faz um teste simples, o pessoal que está aí assistindo a gente, faz um teste simples, abre a sua torneira, mas sem roubar, tá? Sem roubar. Como você faz quando você vai lavar a sua louça, como você faz quando você vai escovar os dentes, e pega um balde ou então uma vasilha e vê em quantos segundos você enche uma vasilha de 5 litros. E aí você multiplica pelo tempo que você fica lavando a louça, com a Aham. torneira aberta. Ou no banho. Então você vai ter noção do seu gasto. Entendeu? As pessoas não têm noção do quanto gastam, da vazão versus a pressão da água que tem nos apartamentos, principalmente. Porque quando a gente fala de individualização, a gente fala normalmente dos apartamentos, né? A Aham. gente tem poucos casos de individualização de casas, a grande maioria em Jacarepaguá, que são aqueles condomínios horizontais, né? Que cresceram de uma hora para outra e cresceram sem individualizar. Mas também que a grande maioria a gente individualizou e quem mede é a concessionária, né? Aham. Que essa também é a grande diferença. Muita gente individualiza, tanto em todos os estados você tem a opção, com exceção do Rio e alguns poucos hoje, que você individualiza e você é obrigado a fazer a leitura com a empresa especializada. Aham. Hoje, a grande maioria dos estados te dá a opção de você individualizar e ter essa leitura pela concessionária, né? Então, Rapidinho, quando você tem a leitura... te cortando rapidinho, eu vi aqui, ó, o Pablo dos Santos, é, ele falou, aqui pagamos por 15 metros cúbicos por casa, mesmo não usando. Pablo, é Isso é exatamente o que isso eu que a estou gente vai falar falando daqui a agora. pouquinho. Você, na Não, é verdade, justamente o que eu estou falando agora, das casas. Porque as casas é justamente a opção que eles não têm de ficar com a empresa que fez a individualização, entendeu? Nas Aham. casas, na grande maioria, até por falta de conhecimento, eles não querem que a gente faça a leitura. Eles falam assim, pagar, sei lá, R$ 3, R$ 4, R$ 5 a leitura é absurdo. E aí Aham. eles preferem pagar esse mesmo valor, mais aquela taxinha de recursos hídricos de sei lá o quanto, mais quanto, Aham. mais o mínimo. Então, na unidade é aberta ou fechada. Então, se ele está dentro da unidade e não está, ele paga. Se a unidade dele está alugada ou desalugada, ele paga também. Entendeu? Só O- que quando ele se mantém com a empresa que fez a individualização, ele vai ter um consumo único, entendeu? E aí Aham. o pessoal vai continuar, vai ter o pagamento individual, só que sem estar onerando, mesmo ele passando de tarifa, que vai ser o grande questionamento, mas eu vou mudar de tarifa, entendeu? Ou aquela questão de, eu tenho tantas unidades, então eu vou ter o mínimo do mesmo jeito. Sim. Eu queria até Então, perguntar para o que é o Pablo. segundo plano que a gente vai falar. Eu queria até Oi? perguntar para o Pablo. Eu queria, se o Pablo tiver aí ainda, queria que ele me falasse quantas unidades tem o condomínio dele e se ele sabe o quanto o condomínio dele paga por mês. Não precisa responder o valor que você paga. Eu quero saber se você sabe o quanto seu condomínio paga. E aí, a Zuveras47 também botou assim: moro sozinha e não economizo porque tem apartamento que tem mais de 6 pessoas morando juntos. Então eu relaxo. E aí, esse eu acho que é aquele clássico caso do condomínio sem individualização, né? Por exemplo, se o condomínio dela tivesse individualização e ela consumisse, por exemplo, 5 metros cúbicos, ela pagaria 5 metros cúbicos. Como no caso dela não tem individualização, para que ela vai fazer economia? Se no final das contas o E vizinho que foi tem o que, seis olha, ele pessoas falou, ó, morando, 18 casas. 18 casas. 18 casas.
Você sabe quanto o seu 18 condomínio casas paga? vezes 15, a gente está falando em 270 metros cúbicos, 270 metros cúbicos mais ou menos. Isso aí. Sou boa de matemática, hein? Para trabalhar com individualização. Pablo, seu condomínio paga mais ou menos isso por mês? 2.100, 1.900. Você deve estar pagando mais ou menos nessa faixa aí, dependendo do número de dias do mês. É mais ou menos isso? Porque ainda tem a 1980. Mais ou menos isso. 1980. E aí, vamos entrar um pouquinho então. Posso acelerar um pouquinho, Gê? Para a gente não perder. Já Pô, foi meia hora aqui. tem conteúdo para dedéu. A gente pode ficar falando aqui das 5 lives. Sem a gente calar a boca. Vou acelerar um pouquinho, vou pegar o caso do Pablo, então, para o pessoal entender. Bom que o Pablo deu o exemplo dele aqui. Vamos lá, o que é a tarifação mínima, tá? Vocês precisam entender primeiro o que é a tarifação mínima. A tarifação mínima, ela foi criada, tá? Para que a concessionária conseguisse custear a tubulação para fornecer água e esgoto para a população. Então, por exemplo, se você mora numa casinha lá na sua rua, a concessionária ela precisa de cobrar a tarifação mínima para ela poder levar água e esgoto até a sua residência. Até aí, não tem nada de errado. Isso tem lei federal, tem decreto estadual aqui no Rio de Janeiro, ela é toda regulamentada. Só que o que as concessionárias fazem nos condomínios? E aí que está a pegadinha, né? Aí que está a caixa preta. As concessionárias, em regra, elas possuem apenas um hidrômetro, né, vinculado ao condomínio. Então, o condomínio do Pablo, por exemplo, ele tem 18 casas, porém, da concessionária, ele tem apenas um único hidrômetro, tá? E aí, o que essa concessionária faz? Ela pega esse único hidrômetro, tá? E considera as 18 unidades. Então, ele pega 18 unidades e multiplica por 15. Ou seja, se você pegar 18 vezes 15, significa que o condomínio do Pablo, que tem 18 unidades, ele consome 270 metros cúbicos por mês. E aí, o que isso significa na prática? Tá? Vamos pensar, aqui estão os 270 metros cúbicos. Enquanto o condomínio estiver nessa faixa aqui, ou seja, consumindo 200, 220, 250, ele todos os meses vai pagar os 270, tá? E aí, vamos supor que em um determinado mês o condomínio consumiu muito, consumiu 300. Nesse caso, ele vai pagar os 270? Claro que não. A concessionária só joga para ganhar. Ou seja, enquanto você estiver abaixo dos 270, ela vai te cobrar os 270. Quando você ultrapassar esses 270, ela começa a te cobrar o efetivamente consumido, né? E aí, o que isso acontece na prática? Faz com que você pague por algo que você não consumiu. Então, se no mês que o seu condomínio consumiu 270, que ele consumiu 200, ele vai pagar 270. Ou seja, você está pagando 70 metros cúbicos a mais. E aí, para você ter uma noção, 70 metros cúbicos, hoje aqui no Rio de Janeiro, ele está custando mais ou menos R$ 550. Ou seja, a sua conta, que está vindo ali na casa de R$ 2.000 mais ou menos, se você estiver consumindo 70 metros cúbicos a menos da tarifação mínima, são R$ 500 por mês. Aí você faz um cálculo rápido, em um ano a gente está falando de mais de R$ 6.000. Praticamente a gente está falando de um benefício absurdo para o condomínio, né? Porque a gente está falando de um condomínio pequeno de 18 casas. Mas a gente sabe aqui, por exemplo, eu tenho um condomínio que aluga ali em São Gonçalo de 1.000 unidades. Então, a gente está falando em quanto de economia nesse condomínio? Imagina a diferença, né? E aí, por exemplo, essa base de cálculo funciona para condomínios residenciais. Se você for pensar para condomínio comercial, por exemplo, a tarifação mínima é de 20, né? E o valor do metro cúbico, me corrige, Gisele, se eu estiver errado, mas eu acho que está em torno de R$13,50 hoje aqui no Rio de Janeiro. Não, isso que eu estou te falando. Por isso que eu falei para você que depende da localidade, tá? Porque tem localidade que é mais caro. Né? Exatamente. Tem localidade que o metro cúbico, a água mais esgoto, está dando quase R$50 de água mais esgoto. Entendeu? Então, só que agora o pessoal está entendendo o mecanismo
entendeu? E está começando a procurar, ser mais ativo na procura das soluções para, no caso, para entrar com a ação e pagar pelo real consumo, entendeu? Aham. Que é a sua especialidade. Eu recebi uma Para pagar pergunta pelo hoje real mais cedo. consumo. Eu recebi uma pergunta hoje. E aí, pessoal, quem tiver pergunta, pode ir mandando aqui que eu vou anotando. E aí, conforme for, eu vou pegando as próprias perguntas de vocês para a gente ir conduzindo aqui a nosso bate-papo, tá? Porque às vezes várias pessoas têm a mesma dúvida e a gente junta e sana de uma vez só. Exatamente. Eu recebi uma pergunta hoje, meia horinha antes da gente entrar, né? Um amigo meu me ligou e ele falou o seguinte: pô, aqui no meu condomínio, a gente é cobrado pela tarifa mínima multiplicado pelo número de unidades. Só que o síndico tem medo de fazer esse processo, acabar com a tarifação mínima e a nossa conta aumentar. E aí, uma dica que eu dou para vocês, eu posso falar tranquilamente isso, tá, pessoal? Desde que não seja o caso do seu hidrômetro estar com defeito, a tarifação mínima nunca, repito, ela nunca vai ser benéfica para o condomínio. Ou seja, se o seu condomínio estiver com o relógio funcionando, fazendo a marcação mensal, e mesmo assim você esteja sendo cobrado a tarifação mínima, eu te garanto que você está pagando mais do que você está efetivamente consumindo. Mas independente disso, Renan, independente disso, porque o hidrômetro estando bom ou ruim, você vai estar pagando o real consumo. Porque Não, a gente tem condomínios que eles oscilam. aham, Eu sei a ele dúvida está em cima dele. da A faixa, dúvida né? dele ele pode ter, vão ter meses que ele vai estar abaixo da faixa, vão ter meses que ele vai estar acima da faixa. Ah, mas se eu entrar com a ação e for para cima da faixa, você vai estar pagando o seu real consumo de forma correta, a Iria independente do tarifação ela é processo, né? mantida, entendeu? Então, ninguém tem que ter medo, porque você vai pagar aquilo que você consome, Aham. independente de você, teu hidrômetro está bom, está ruim, se estiver bom, se estiver ruim, quando você individualiza, que essa é a hora, é, assim, nesse caso, principalmente quando a gente tem vários condomínios que têm a ação, que já ganharam, que pagam o real consumo, aí que realmente você consegue entender o consumo do teu condomínio, o consumo realmente da tua área comum, porque você vai saber a soma das unidades, quanto que ele vai dar e quanto está consumindo na área comum. Entendeu? Então fica muito mais fácil você identificar um vazamento na tua área comum. Se a gente já teve muito problema da parte de incêndio, tá? Do abastecimento de incêndio, a gente tinha um condomínio que embaixo da rampa de subida e descida passava a tubulação de incêndio. Então, com a trepidação e com o tempo, ela rompeu e assim, de um mês para o outro, teve um gasto a mais na área comum, um consumo maior de R$ 10.000. E não se sabia de onde é que era. Porque Aham. você verificava na cisterna, fazia todo o parâmetro e tudo. Foi feito vistoria em todos os medidores e a gente não conseguia detectar. Não tinha nenhum apartamento vazando, nenhum medidor com problema. Aí foi verificar a área comum. Então fica muito mais fácil de você identificar um vazamento, inclusive quando você individualiza, porque você sabe o que é das unidades e o que é da área comum. Então, quando muda o consumo de uma hora para outra da área comum, significa que é um alerta. Olha, tá vazando em algum lugar. Ó, estou com problema na boia. Ó, não, teve um condomínio que você conhece bem, que ele fez uma manobra. Entendeu? Aham. Fez uma manobra, o síndico deu ordem para o porteiro de todo dia à noite de fechar o registro. Ou então, quando chegasse quando chegar até X dias, você fecha o registro. Só que aí, o que estava acontecendo? Ele estava tendo realmente o consumo, e aí no mês seguinte, quando a cisterna dele fazia a compensação, ele estava passando da segunda da terceira faixa, ou seja, ele não estava economizando, estava pagando a tarifa Aham. absurda, absurda. Eu falei, gente, o que ele está vendo? Aí eu sentei lá e falei, aí quando ele falou como ele tinha explicado para o rapaz fazer, eu falei, não, você pode até fazer isso, mas você pode fazer assim, assim.
a gente sempre recomenda, pessoal, ó, sempre pede para o teu. Se você não tem o condomínio individualizado ainda, tá? Você tem que criar o hábito, se você tem porteiro ou alguma coisa assim, criar o hábito de, do mesmo horário, à noite e de manhã, fazer uma leitura no teu medidor, tá? Porque quase não se tem consumo noturno. Então, quando você tem noção mais ou menos do teu consumo noturno e ele oscila de alguma maneira, você consegue detectar do dia para a noite que você está com vazamento. Você Aham. não vai deixar chegar a conta da companhia com um absurdo para você tomar a iniciativa, as providências que você tem que tomar. Entendeu? Perfeito. Você já vai ser ativo e já vai tomar E as já devidas consegue se providências, entendeu? antecipar, né? Eu botei duas Inclusive anotações agora aqui. nessa pandemia que eu deixei anotado aqui para você, a diferença entre os condomínios com consumo individual e os normais foi justamente o valor do condomínio. Os valores dos condomínios eles aumentaram de 20% a 25% por conta da conta de Da conta água, de água. os condomínios não individualizados. Aham. Já os individualizados, eles aumentaram o consumo da pessoa. Aham. Porém, o condomínio em si, ele reduziu o valor, porque as pessoas Sim, pararam de utilizar fechou. a área comum Aham. e aí você eu tive um aumento no meu consumo individual, mas em contrapartida, o meu condomínio, ele reduziu o valor, porque a área Aham. comum não está sendo utilizada, então naturalmente a conta de água também da área comum ela reduz. Perfeito. Então tudo Tudo é uma compensação, né? Com eu certeza. botei aqui duas observações. Aí fica um desafio para quem for síndico, tá? É, eu não sei se vocês sabem observar, mas na conta por exemplo, vamos pegar o exemplo da SEDAI. Na conta da SEDAI, logo no meio, você tem ali o número de dias. Então, por exemplo, 29 dias, a conta tem um valor. E aí é muito comum de pessoas chegarem para mim e falarem assim, pô, Renan, calma aí. Se eu sou cobrado essa multiplicação aí que você está me falando, teoricamente, todos os meses a minha conta teria que ser o mesmo valor. Mas aqui no meu condomínio isso não acontece. Então você está falando besteira. E aí eu deixo aqui o desafio do seguinte: pega nesses últimos, de janeiro para cá, nesses últimos 5 meses, procura quais foram as contas que elas tiveram a mesma marcação do número de dias. Ou seja, procura duas contas com marcação de 30 ou duas contas com marcação de 29. Eu aposto com vocês que o valor da conta vai ser exatamente o mesmo. E aí faz uma reflexão. Como é que um condomínio, não importa o tamanho, seja ele grande ou pequeno, ele consegue consumir exatamente a mesma quantidade de água em 2 meses diferentes? É óbvio que isso não é o efetivo consumo, e sim a estimativa da cobrança indevida que a SEDAI faz. E aí a Heloísa, Mas ele pode ver também naquele quadradinho naquela que é o barra seu embaixo, terceiro ou quarto quadradinho, se está lá escrito mínimo, medida ou média. exatamente, Média, por procura. favor, gente, média é proibido, terminantemente proibido. Deixa a companhia se virar para medir. Se vier com média, você corre, já tira a foto do teu medidor principal para você saber como é que está a sua leitura, Uhum, para no mês que vem você não tomar nenhum susto, porque eles adoram fazer média no mês e no mês seguinte eles jogam a conta lá para cima de qualquer jeito, entendeu? exatamente. A Heloísa Savelli deixou uma pergunta aqui. Ela falou assim: no caso do Pablo, o que fazer então? Então, Heloísa, ou Pablo, né? Vocês, na verdade, quando você pega a sua conta de água, se você identificar que ela está como mínimo, tá? Você precisa procurar o seu advogado, tá? Para mover uma ação contra a concessionária, para que ela pare de cobrar o condomínio o mínimo, tá? E aí tem que tomar muito cuidado, porque tem várias pegadinhas nesse tipo de processo, tá? Então, por exemplo, se você pegar e ingressar com a ação, mas não fizer a ação de maneira correta, com certeza você vai cair em alguma pegadinha da concessionária e a sua conta, ao invés de diminuir, ela vai disparar, tá? Então, você precisa tomar muito cuidado, precisa procurar um advogado especialista para poder ingressar com essa ação. Não pode ser qualquer advogado, não.
E aí, algumas pessoas Ele me tem que ser perguntam, eu um até brinco com advogado. relação a isso, né? E assim, eu falo, eu particularmente eu não iria operar minha cabeça ou meu coração com, por exemplo, um dermatologista, um pediatra, né? Obviamente não desmerecendo, mas são funções completamente diferentes. Então, eu, por exemplo, eu não atuo na área trabalhista. Então, se alguém me procurar querendo fazer um processo trabalhista, não é a minha especialidade, eu não vou fazer. Então, esse tipo de situação, para que você não faça com que ela cresça e se torne um problema ainda maior, você precisa procurar um advogado e um advogado A gente especialista tem nesse tipo de vários demanda. condomínios, inclusive nesses casos. Pessoas que achavam que era só pegar a peça de um Do processo, coleguinha. entrar com o processo e ferir na vida. Só que aí você vai ter um problema que você não acredita. Sua conta vai deixar de ser 17 mil para ser 60, 70, 80 mil. Por quê? Porque a conta vai ser toda cobrada na progressividade, toda. Uhum. Entendeu? Eu A acho que eu nunca vi concessionária fica muito feliz, ela eu fica nunca vi um, felicíssima com essas pangueiras, esses exatamente. pangaré Eu nunca vi, eu que acho que eu querem nunca fazer vi um isso. processo judicial com tanta armadilha, sendo bem sincero. Porque, assim, eu já vi casos, por exemplo, onde o advogado faz o pedido errado e aí dá besteira. Eu já vi o caso onde o advogado faz o pedido certo, mas o juiz dá a decisão errada. O advogado não observa isso e dá besteira. Ou o caso onde o advogado faz o pedido certo, o juiz dá a decisão correta e a concessionária, na hora de cumprir, de propósito, cumpre diferente. E aí, quando o advogado, por exemplo, não é a especialidade dele, ele não entende das armadilhas do caso, ele simplesmente pegou a peça do amigo e copiou e colou, ele fica E desesperado. nem do linguajar, né? E nem do linguajar, que é E, bem peculiar, na verdade. assim, A eu gente já vi faz casos. muita consultoria por causa disso. O pessoal Uhum, que vai entrar, hoje tem vários advogados que procuram a gente para estar fazendo o cálculo, para mostrar para o juiz que o cálculo que ele quer é aquele, ele uhum, entender que mesmo eles estando no mínimo, que eles têm que considerar a quantidade de unidades para passar de faixa, porque uhum, essa é a pegadinha. Entendeu? uhum, Eles viram, tá bom, tá aprovado o mínimo. Está aprovando o mínimo, não, acabar o mínimo, o real consumo. Ótimo, vai pagar o real consumo. Só que aí o real consumo vira o real consumo pesadelo. Porque ele não exatamente. esquece de dizer que você não pode simplesmente suprimir e ignorar a quantidade de unidades que você tem que utilizar como referência. Eu Então já vi você tem que muito pegar o número de condomínio, unidades, é, eu já vi que muito nem o do. condomínio Como é onde, que é o por nome exemplo, dele? chegava para. Hã? Que nem o nome dele é Pablo, né? Isso, aham. É o Pablo? Que você fez o cálculo dele, né, Pablo? Isso, dos Acho que é o 270? Pablo, né? Isso. Como exemplo para o pessoal que está assistindo, você utilizar esses 270 como ele tem que permanecer como a faixa para passar da tributação, passar de tarifa, passar para a progressividade, entendeu? Aham. Que normalmente é ignorado quando você faz Os ação com caras uma caem, pessoa que eles não tem sempre caem entendimento. nas pegadinhas, né? E aí, assim, por isso a necessidade de procurar alguém especialista, justamente para que você não tenha um problema. Eu tenho um caso concreto, onde a gente foi contratado para resolver, por exemplo, o condomínio pagava R$ 20.000 por mês, tá? Eu fiz o cálculo prévio e o condomínio era para ter uma redução para algo em torno de 12. O condomínio foi, achou a minha proposta caro, acabou fechando com outro escritório, e aí aconteceu exatamente isso. A inicial estava perfeita, estava direitinha, só que o juiz, na hora de dar a decisão, ele deu a decisão ali com uma certa omissão. E aí a SEDAI, pum, veio e cumpriu exatamente conforme estava a decisão. Ela não fez nenhuma pegadinha, ela cumpriu conforme estava a decisão. Só que aí o advogado, à época, não se atentou, a conta do condomínio passou de R$ 300.000. Ou seja, uma conta de 20 que já era indevida, passou a casa dos R$ 300.000. E aí as pessoas ficam desesperadas, né? Você recebe uma conta que as pessoas falam que ela está sendo cobrada acima do que deveria e de repente dispara, as pessoas acham que é o fim do mundo e aí elas dão graças a Deus. Não, eu quero voltar a pagar 20 mil. Eu prefiro pagar 20 mil. Não, gente, calma. Isso foi um erro, né? Onde, infelizmente, o advogado não se atentou, mas tem solução. Isso dá para ser contornado em alguns casos. Mas sempre fica É o aquele alerta. famoso se colar, colou, né? É o Exatamente. famoso Sempre se fica, colar, sempre colou. fica aquele alerta de dá para fazer, mas procura, né?
A Vânia mandou uma pergunta que é o seguinte: quando o condomínio comercial tem o tratamento de esgoto, SEDAI também pode cobrar? Então, Vânia, eu não vou entrar na questão de esgoto hoje, tá? Ela é muito mais complexa, ela já tem um entendimento no STJ, tem uma questão de fasear. Então, por exemplo, depende quais são os tratamentos que o seu condomínio faz, tem que saber quais são os tratamentos que a concessionária disponibiliza para a região. Isso é dividido em 4 fases, 25% para cada fase. É um processo que demanda perícia, diferentemente do processo de tarifação mínima, por exemplo, que não precisa de perícia, você analisa exclusivamente a conta. Então, eu até posso trazer, de repente, a gente conversar numa outra live, porque não vai dar para a gente esgotar o tema hoje. A gente pode falar um pouquinho de Ih, esgoto. nossa, tem coisa para dedéu aqui. Tem um Moisés, eu até deixei paradinho. Moisés falou de um tema que tem sido muito perguntado por clientes, por condôminos. Como fazer no caso do condômino que não quer pagar a água neste período de pandemia, tendo em vista a flexibilização do pagamento dessas contas. Existe a possibilidade de desmembrar Na administradora. da cota da administradora? Não, já respondendo a pergunta Ah, o dela, Pablo, desculpa. Agora que eu vi o Pablo. Agora que eu vi a sua mensagem. O Pablo, por coincidência, ele assinou o contrato hoje. Não sabia que era você, Pablo. Peço desculpas. ainda bem que você está falando tudo direitinho, né? Pessoa se você estivesse falando outra coisa. Exatamente. Que bom, então, Paulo. É bom que a gente já tinha conversado, então ficou fácil aí de entender. Enfim, a gente não. Fica o balãozinho pequeno aqui, não dá para ver exatamente quem é quem, então te peço desculpas aí, Pablo. Obrigado. No caso aí do Moisés, o que acontece? Foi flexibilizado para as pessoas que moram em casa, residências ou condomínios. Só que, assim, os condomínios, eles não estão deixando de pagar a conta de água. Porque você está dizendo que você, depois que acabar da pandemia, você vai ter aí, sei lá, 4, 5, 6 contas para pagar de uma vez só. Vai parcelar? Vai parcelar em 6 vezes. O pessoal não vai ter que pagar da mesma forma, entendeu? Então, assim, só se for uma questão de urgência. E ele não desmembra da administradora, porque a conta de água é uma questão que você tem que pagar no condomínio. Não tem jeito, entendeu? Só tem outra forma de pagar se você for uma casa e você pagar direto para a concessionária. Qualquer outra opção você tem que pagar para a administradora e não tem desmembramento. Perfeito, O máximo exatamente. que, o máximo que tem é corte, né? Como é que está a questão do corte? A outra questão polêmica, qualquer já sei te Vamos lá. falar. Obrigado por essa bomba, obrigado. Vou guardar aqui no meu bolso. Obrigada. Então, Moisés, realmente não tem como, tá? Tem que pensar o seguinte: a conta ela vai para o condomínio. Se o condomínio chegar e falar assim, não, não quero pagar a conta de água, a parcela de água esse mês, não. O condomínio não tem essa opção. Ele vai ter que pagar a conta de água ou não pagar a conta de água. Então, não pagar a conta de água, na verdade, se transforma numa bola de neve. Eu entendo que a legislação que está regulamentando isso, ela é extremamente falha. Por exemplo, ela fala que a concessionária não vai poder cobrar juros e multa, coisa que eu acho um absurdo, né? Então, assim, o dinheiro dela está simplesmente sendo engolido pela inflação, desvalorizando, e nem juros e multa ela vai poder cobrar. Né? Então não tem como. Eu entendo que isso é completamente constitucional, é um absurdo essa parte da lei. Então eu entendo que isso vai gerar outros desdobramentos legais e acho que acaba sendo um risco para o condomínio que opta em não pagar a conta de água ou a conta de luz, porque está tendo essa flexibilização. O que está acontecendo de fato se você tiver casos de chegar a uma inadimplência de 50%, 60%, é óbvio que a conta de água deve ser uma das primeiras a você ali analisar se vale a pena suspender o pagamento ou não, porque você tem outros serviços que você não tem como suspender. Agora, se o teu caixa está equilibrado, você teve um pequeno aumento de inadimplência, não existe essa possibilidade. Não vale a pena você arriscar isso e amanhã depois estar com uma bola de neve, tendo que gerar cota extra para pagar a conta de água atrasada, tá? E com relação ao corte, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é unânime, não tem discussão com relação a isso. Mesmo que a pessoa esteja inadimplente com a cota condominial dela, o condomínio não pode, em hipótese alguma, cortar a conta de água dela, tá? Então, cortar, né, a água da casa dela. Os condomínios que fizerem isso, e já vi casos indo para o judiciário onde o condomínio resolveu fazer isso, o condomínio foi acionado e teve que pagar a indenização por danos morais. Então, na verdade, o condômino pegou o dinheiro da indenização, foi lá e quitou a cota condominial que ele estava em atraso.
Tem uns 2 ou 3 tribunais que estão dando causa favorável aos condomínios, entendeu? Então, pessoal, tem uns condomínios que já descobriram quais são esses tribunais e estão indo direto neles, entendeu? Aham. Depois eu É, vou passar para você quais são quais são essas pegadinhas aí. porque assim, é uma situação, assim, o judiciário tem um entendimento bem pacífico com relação a isso, onde ele entende que os juros e a multa, né, previsto no próprio Código Civil, já é uma forma de sanção. Então, por exemplo, tem condomínios que proíbem os inadimplentes de frequentar a academia ou de frequentar a piscina. Igualmente, o judiciário não permite esse tipo de situação. Mas isso, olha só, isso aqui no Rio, tá? Pô, isso no Rio. Eu tô Em falando São aqui Paulo, pontualmente. em São Paulo tem jurisprudência e é permitido o corte, Sim, entendeu? por isso que eu estou deixando claro. Esse é o entendimento aqui do Rio de Janeiro. Não, Lá eu em estou São Paulo falando tem porque decisões eu nesse sei sentido. que tem muita gente que está assistindo a gente que é de São Paulo. Eu já Ah, vi o tá, pessoal tá. passando aí, vi que tem um pessoal de São Paulo aí, e assim, o entendimento em São Paulo é diferente, Aham, entendeu? Ele já tem jurisprudência, já é autorizado o corte do inadimplente, basta estar aprovado em assembleia que você, inclusive, a gente tem uma grande demanda de solicitação. Assim que a gente faz a assembleia, a gente já tem que estar votando o corte do inadimplente, aham, entendeu? Ele é o ponto chave da questão da aprovação, entendeu? São 2 pontos, perfeito. é a questão do corte e outra, eles aprovam porque muitos prédios antigos têm tubulação antiga que está dando muito problema de vazamento. Então, quando você individualiza, você vai trocar aquela velharada toda, né? Tá, aquela tubulação toda que está dando problema de vazamento. Então, são 2 pontos muito críticos e que acabam levando o pessoal a estar fazendo a individualização mais rápido hoje, porque tem muito prédio antigo com problema de Aham, vazamento. O pessoal vai ter que gastar dinheiro para trocar a rede, aproveita e individualiza. sim. Não, Vai assim, gastar a dois dinheiros. individualização ela traz benefícios para todos os sentidos, né? A pessoa ela sente no bolso o que ela consome, então se ela consome pouco, ela paga pouco, se ela consome mais, ela paga mais. Isso estimula o consumo consciente. Então, quando a pessoa ela sente no bolso o peso daquele desperdício de água, ela começa a se obrigar a ser um pouco mais consciente, né? Então, a gente aqui não está falando somente da parte financeira, mas principalmente na parte ambiental, né? Que é um cuidado que as pessoas têm que ter. Infelizmente, as pessoas sempre falam do cuidado ambiental, mas enquanto elas não sentem no bolso, elas não estão preocupadas com isso. Elas começam a se preocupar com isso quando, de fato, ela sente no bolso o peso desse desperdício. Então, basicamente, pessoal, o que vocês precisam fazer é aprender, de fato, a analisar a conta de água de vocês. Tá? Primeiro, vocês precisam considerar se vale a pena ou não ter a individualização nos seus prédios. Eu entendo que isso assim traz um benefício enorme. Muitos condomínios deixam de fazer a obra achando que é uma obra cara, mas sem dúvida alguma, isso no longo prazo. E aí, quando você pensa num condomínio, você está pensando em longo prazo, você traz benefícios para o condomínio. E assim, a gente, por exemplo, a gente parcela a obra em até, dependendo se for retrofit, a gente parcela em até 36 vezes. Então você está falando que a obra, ela se Pô, paga, aham, entendeu? Ela se paga. Você, na verdade, você paga a obra, você faz a obra e eu costumo dizer que é o seguinte, os primeiros 6 meses, 7 meses, 8 meses, dependendo do tamanho do condomínio, os primeiros meses da obra, ele está pagando a obra. Depois, com a economia, lógico, sem contar com os gastões, mas quem economiza, a diferença que ele tem de economia, ele paga a parcela da obra dele. sim, Eu tenho síndicos que simplesmente já passaram a fazer dessa forma. Eles parcelam para o condômino, tá? E as demais e X parcelas eles já colocam da diferença da redução da conta, entendeu? De aham. água. Eu Entendeu? Porque vou, eu vou você falar já pro coloca pessoal. no Quando eu botei ontem, eu não sei se ainda tá no story, mas quando acabar aqui, eu vou botar 3 exemplos, tá? Um condomínio aqui do Rio residencial, um condomínio de Niterói residencial e um condomínio comercial aqui do Rio. Vou botar o antes e o depois dessa questão da solução da tarifação mínima. E aí fica uma dica aqui
provavelmente deve ter pessoas de outros estados, essa questão da abusividade e, principalmente, o entendimento do tribunal local, por exemplo, no Rio de Janeiro é unânime, não tem discussão com relação a essa cobrança indevida, o tribunal é a favor dos condomínios. No Espírito Santo, na Bahia, em Minas Gerais, Rio Grande do Sul... No Espírito Santo está melhor ainda, hein? No Espírito Santo está melhor ainda, porque a concessionária 100% já tem esse entendimento, então se o condomínio ele quiser fazer a solicitação, lógico, procura a gente que a gente dá uma assessoria legal para vocês. Porque da mesma forma, se você pedir errado para a concessionária, você cai no mesmo problema. Só que é uma solicitação administrativa, entendeu? Você solicita administrativamente, sem nenhum gasto incrível, só que aí você ainda tem o retroativo para você recuperar. Não, e o bom do retroativo, né, é que assim, a gente está falando de um retroativo de 10 anos. Né? Então as pessoas pensam, relação de consumo... Você capitaliza o condomínio, faz obra no prédio todo, faz constrói um prédio novo, né? Faz até individualização se não tiver feito. Eu sempre brinco, né? Você pega um condomínio pequeno, vamos pensar num condomíniozinho pequeno aqui que pague, sei lá, R$500 a mais por mês. Ótimo, no final de um ano a gente está falando de 6 mil, em 10 anos a gente está falando de 60 mil. Se eu coloco uma atualização, uma possibilidade de restituição em dobro, R$500 por mês pode chegar, dependendo do tempo do processo, a algo em torno de 200 mil. Então, assim, é muito dinheiro que o condomínio perde, né, que ele paga indevidamente para as concessionárias. E como eu falei, isso não é uma exclusividade aqui do Rio de Janeiro. Isso acontece no Brasil praticamente inteiro. Então, vale a pena você entender, aprender a olhar a sua conta. As informações são muito claras. As concessionárias, elas mostram para você na própria conta o quanto você está consumindo e o quanto ela está te cobrando. Ou seja, ela ainda joga para você e fala assim, olha só, você está consumindo 5 e eu estou te cobrando 20. Mas é isso aí mesmo, você não vai entender, você não olha a conta direito, então você vai continuar me pagando isso. Então é muito importante, pessoal, que vocês tenham esse cuidado. Peguem a conta de água do condomínio de vocês. Se vocês não forem síndicos, pede para o síndico, analisa a conta de água, faz os cálculos, analisa, vê se os cálculos estão batendo, para ver se vocês estão realmente pagando aquilo que vocês consomem, para justamente vocês não pagarem a mais e literalmente perder dinheiro, né? Deixar a torneira de dinheiro aberta e o dinheiro de vocês Você tem embora. O contato no Instagram do seu e-mail? Porque pode estar mandando por e-mail, pelo e-mail do Instagram, e a gente está fazendo uma análise, faz um levantamento. Quem tiver dúvida, pessoal, eu tinha falado com a Gisele, a nossa intenção aqui é trazer informação para vocês. Como eu disse brincando no início, isso é realmente uma caixa preta, tá? Porque, primeiro, quase ninguém conhece. Dentro do núcleo de pessoas que conhecem, quase ninguém sabe como fazer. Dentro do núcleo de pessoas que sabem como fazer, eles não têm noção do tamanho desse tipo de processo, como isso de fato funciona, como é feito o cálculo. Então, isso até hoje é feito pelas concessionárias justamente porque poucas pessoas sabem. Ou seja, desde 2010 isso é proibido e até hoje, 2020, as concessionárias fazem. Por que elas fazem? Porque a quantidade de condomínios que correm atrás e de pessoas que sabem é mínimo. Então, vocês precisam aprender. Vocês têm que pegar a sua conta de água, analisar e ver se os cálculos estão batendo. Se tiver qualquer dúvida, pode chamar aqui no WhatsApp, pode chamar no Instagram, no meu, da Gisele. A gente está aqui para justamente conseguir identificar. E aí sim, vocês conseguindo identificar, procuram um advogado especialista para poder fazer esse processo. E aí, tanto corrigir a sua conta de água, quanto recuperar os valores. Gi, eu vou te passar a palavra aí, o Instagram já vai derrubar a gente em 1 minuto. Então, eu queria deixar meu agradecimento aqui. Já deixo o meu convite, acho que a gente vai ter que fazer uma nova live, né? Porque, enfim, esse tema aí a gente teve que passar de maneira... É muito conteúdo, nossa, ainda tem um montão de coisa aqui. Pô, a gente teve que passar de maneira super rápida aí. Então, se tu topar, a gente já marca logo, né, de repente, final de semana, início da semana que vem, para a gente fazer uma nova live, para entrar um pouquinho mais nesse tema. E aí te abro aí para você poder fazer as considerações finais. Que vem. Amanhã eu vou ter uma live contábil falando sobre as diferenças, as questões tanto do imposto de renda, do aumento de alíquota, das diferenças de imposto, de todo o impacto que teve na parte contábil, tanto das empresas, condomínios e afins, entendeu? Perfeito. É a live que eu vou ter amanhã, vai só falar da parte contábil. Mas pessoal, a gente já não deixa de seguir a Gisele, então, e acompanhar a live, que com certeza vocês vão ter muito conteúdo aí para passar, né, por esse momento de crise. Pois é, a gente já pode, deixa já agendada uma data aí,
Pode deixar para segunda-feira. Segunda-feira é o único dia que eu não tenho live. Vamos fazer então, já preenche sua agenda aí. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo e o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Obrigado, Gi.